Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da SIM para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2026. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.sim.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas que serão recebidas exclusivamente por escrito. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da SIM e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Tiago Muramatsu, diretor-presidente da SIM, e o Sr. Hector Leitão, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Tiago Muramatsu, que dará início à apresentação. Por favor, Tiago, pode prosseguir. Bom dia a todos. Quero agradecer aí a disponibilidade de tempo para ouvir nosso call de resultados. E a gente já inicia aqui a nossa apresentação falando sobre o desempenho operacional do segundo trimestre, iniciando pelos shoppings. Então, a gente teve um crescimento em relação ao segundo trimestre de 2025 da ocupação de 94 para 96,2. Na ocupação financeira, a gente também subiu, aí crescendo meio ponto percentual. E vale lembrar que a gente subiu, caiu um pouquinho em relação ao primeiro trimestre. Isso. No primeiro trimestre de 2026, porque a gente teve uma área que vagou durante o segundo semestre de 2026 no Cidade de São Paulo, porém essa área já está alugada, foi alugada em julho, então a gente hoje já está rodando de volta nos 97% de ocupação física dos shoppings. Avançando aqui para as vendas, a gente teve um crescimento bastante acima da inflação no período aí, né, de 5,1%, mesmo com a ocupação um pouco mais baixa, principalmente aí no primeiro trimestre, a gente conseguiu ter um crescimento bom. Isso daqui eu acho que é um reflexo do que a gente vem fazendo em relação à melhora de mix, a trazer lojas dentro dos nossos shops que tenham um poder de venda maior. Então, quando a gente olha aqui a composição do crescimento desse trimestre, a gente vê que menos da metade foi de vendas de mesmas lojas, porém as novas lojas elas acrescentaram uma boa venda aí, crescendo aí quase um pouco mais de 2% das vendas. E além disso, a gente vem fazendo um trabalho aí já há alguns anos de melhora no mix de quiosques, especialmente em eventos e ativações dos nossos shoppings, e isso sozinho aqui representou um crescimento de quase 7 milhões no trimestre também. O nosso aluguel, eu vou destacar aqui o nosso aluguel também, mesmo as lojas, né, que a gente teve uma redução aqui nesse trimestre, mas olhando aqui os últimos 4 trimestres, a gente sempre veio rodando expressivamente acima da inflação, e nesse semestre a gente aí acabou ficando um pouco mais próximo da inflação, mas também um pouco acima. Passando agora para os edifícios corporativos, a gente teve uma queda aí nesse trimestre, né? Especialmente aí quando a gente olha os edifícios classe A, e basicamente essa redução aí do nível de ocupação foi por conta de uma desocupação que a gente teve no edifício Nova São Paulo, né? O inquilino que está lá, ele devolveu é, parcialmente a área. Em comparação, nos edifícios AAAs, a gente cresceu no trimestre aí, principalmente por uma ocupação que a gente vem conseguindo fazer do CEO lá no Rio de Janeiro, né? É um edifício que a gente tem bastante desafios lá, mas a gente vem nesse último ano aí conseguindo aumentar a ocupação, né? Então, do ano passado para esse ano, a gente saiu de uma ocupação de 40%, já estamos mais de 60%, e a gente está continuando trabalhando nele bastante. Finalmente, falando dos galpões logísticos, né? Então, acho que no último trimestre a gente já tinha falado que a última fase tinha sido entregue, e a gente
Felizmente já está com esse galpão 100% locado, né? Todas as fases que a gente entregou, com exceção da segunda, as outras todas a gente entregou ele totalmente ocupado. E a gente está com um preço de locação aqui, principalmente da última fase, bastante em linha com o que está o mercado hoje, e a gente vê uma perspectiva muito boa nas revisionais que vão acontecer aí nos próximos anos, né? A gente já tem contrato que já está próximo dessas revisionais, então a gente acha que ainda tem um incremento de valor de locação para tirar ainda dentro desses galpões, mesmo dentro desse ano de 2026. Agora vou passar aqui para o Hector continuar falando sobre o desempenho financeiro. Bom dia a todos. Bom, seguindo aqui para a performance dos empreendimentos no primeiro semestre, comparando o mesmo portfólio, excluindo, né, aqueles ativos que tiveram mudança de participação, ou no caso do CLD, que teve uma expansão, né, operacional, né, uma entrega das últimas fases, o portfólio da Assim apresentou um crescimento de 10,5% em relação ao ano passado, alcançando 48 milhões de NOI. Quebrando aqui por segmento, em shoppings, o portfólio de shoppings alcançou 35,3 milhões versus 32,2 milhões do ano passado, um crescimento de 9,6%. E em escritórios, um crescimento de 13%, alcançando aqui 12,9 milhões. Aqui os alavancadores principais vêm da receita mesmo, né? Um crescimento aí orgânico da receita. E lembrando que aqui a gente não inseriu o CLD nesse comparativo para fazer um like for like, mas se a gente considerar o NOI do CLD, a gente teve, né, um crescimento de 18% em relação ao ano passado. Aqui avançando para os indicadores financeiros, o EBITDA a gente cresceu 27,9%, bastante alavancado pela performance dos empreendimentos, como eu acabei de mostrar, e também por uma eficiência aqui de despesa operacional. Já o FFO ajustado, né, tem um efeito inverso aqui, né, tem uma queda de 13,6% em relação ao ano passado. A gente alcançou 22 milhões em FFO versus 25,6. E aqui o grande ofensor o resultado financeiro, né? A gente no ano passado tinha um caixa líquido, né? E a gente no segundo semestre distribuiu em duas tranches, né? Retornou capital para os acionistas, né? Primeiro uma tranche de 330 milhões e no final do ano mais 64 milhões. Então, obviamente, esse caixa aqui no primeiro semestre menor do que o ano passado fez com que o nosso resultado financeiro fosse 19 milhões menor do que o ano anterior. Aí, seguindo com a nossa alavancagem, a gente fechou o segundo trimestre com um caixa, uma dívida bruta de 499 milhões, um caixa e aplicações financeiras de 198 milhões, tanto uma dívida líquida total de 301 milhões, bastante em linha com o trimestre passado, e diferente do segundo trimestre do ano anterior, que a gente tinha esse caixa maior de 550 milhões aqui na companhia. Então, a gente fechou, considerando o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, de 94,7 milhões, a gente fechou com uma alavancagem de 3,18 vezes aqui em relação ao EBITDA, uma melhora aqui em relação ao primeiro trimestre, bastante explicado aqui pelo aumento de EBITDA. E aí, seguindo finalmente aqui com o nosso cronograma de amortizações, a gente segue com um cronograma bastante tranquilo em relação ao nosso caixa e à nossa geração de caixa, né? A gente, até o final do ano, tem mais 7 milhões de amortização de dívida corporativa. Em 2027, mais 27 milhões, metade de dívida corporativa, metade de financiamento direto aqui de empreendimentos. E aí sim, 2028 é a maior torre aqui de amortização, grande parte dela da nossa dívida indexada ao IPCA. Eu acho que a gente tem um prazo aí bastante razoável para refinanciamento da dívida e ao longo desse período a gente organicamente vai também desalavancando, gerando caixa dos empreendimentos,
de tal forma que a gente não se preocupa aqui com esse refinanciamento em 28. Falando um pouco de indexadores, a gente tem 90% da nossa, um pouco mais de 90% da nossa dívida indexada ao IPCA, com um custo de 6,5, e o restante aqui em CDI é um custo de CDI mais 1,20. E na média aqui, quando a gente olha o CDI Spot e o IPCA dos últimos 12 meses, a gente tem uma dívida abaixo do CDI, né? 84% do CDI, que é muito bom para nós, e a gente deve aí manter esse perfil de dívida, né? Tendo vantagens aqui, um carrego positivo, né? E assim eu encerro aqui a sessão financeira. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Tiago Muramatsu para que faça as considerações finais da companhia. Para fechar aqui, eu só queria reforçar que nesse segundo trimestre a gente tá, confirma aqui o caminho que a gente tem adotado, né, de melhora da operacional, tanto no shopping centers, na parte comercial de substituição e qualificação dos lojistas. Nos edifícios AAAs, a gente tem avançado também aqui na ocupação, mesmo em ativos mais desafiadores. E, finalmente, aqui no CLD, a gente encerrou aqui um ciclo de investimento importantes e agora a gente já está começando a colher os resultados graças à escolha de um bom ponto, de bons inquilinos e de uma boa construção. Quero agradecer mais uma vez todos aqui pela presença e tenham um bom dia. A videoconferência da SIM está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.